Em nossa imaturidade espiritual, vivemos normalmente em extremos. Por vezes, vivemos esse mundo material como se fosse um fim em si mesmo. Outras vezes, vivemos uma espiritualidade relegando essa experiência material, sem dar importância a ela. E precisamos entender, e com um certo equilíbrio de pensamento, que sim, a nossa essência é espiritual, mas essa experiência material é de fundamental importância para o desenvolvimento do nosso espírito. E no mesmo sentido, precisamos pensar em relação à pátria. Nós que temos essa visão espiritual, não poderemos ter essa visão estereotipada da pátria, como muitos têm, mas de igual forma não poderemos ignorá-la, como se não tivesse importância. Essa multiplicidade de formas de vida que existe em nosso planeta, determinada pelos diferentes países, é importante para o desenvolvimento do nosso espírito. Assim, cada espírito que reencarna nesse ou naquele país não o faz por acaso. Existe uma necessidade evolutiva com que faz com que cada um nasça nesse ou naquele país, ante a toda essa diversidade de modos de vida existente em cada um deles. Então precisamos enxergar essa importância. Precisamos dar à pátria o necessário valor que ela tem. Mesmo porque a organização política da humanidade passa por essas divisões que são os nossos países. Existem linhas religiosas que até traçam um panorama de um governo mundial. E aqui eu cito a fé Bahá'í, que eles têm uma ideia fantástica nesse particular. Embora a humanidade ainda não esteja preparada para isso. Enquanto ainda incertos nesse mundo de provas e expiações, que ainda estamos, no que pese já estejamos nesse processo de transição, nesse mundo de transição, mas ainda nós não estamos preparados para a ideia de um governo mundial. É ainda importante essa divisão política que existe em nosso planeta. E nós precisamos dar a ela a importância necessária, pois cada país, cada governo é que vai trazer o bem-estar e as condições de vida para a sua população. Então precisamos respeitar essas instituições. Ao nascermos em um país, no que pese a possibilidade da gente mudar, trabalhar para mudar questões que ainda são equivocadas, nós precisamos respeitar as leis desse país para que não vire uma bandalheira. Existem regras e nós precisamos viver de acordo. Precisamos sim ter a consciência de que muita coisa precisa mudar e essas mudanças são necessárias em tudo, em nós mesmos, em nosso país, em nosso planeta como um todo. Mas precisamos entender esse processo que faz com que cada um nasça nesse ou naquele país. E nós que vivemos no Brasil, nós temos uma peculiaridade. Nós somos um caso sui generis. Nós não vamos encontrar um país onde nós temos tantos políticos com o poder de lesar a própria pátria como nós. Crimes lesa pátria são quase que uma regra nesse país. Então nós temos assim uma incidência muito grande de políticas voltadas a lesar a própria pátria. E se perguntarmos o porquê, e antes de seguir avante nessa ideia, eu preciso deixar bem claro, não estamos falando de política partidária, nada disso.
Nós temos políticos bons e ruins em diferentes partidos. Não estamos fazendo, assim, partidarismo, mas tentando entender por que nós temos tantos políticos que lesam tanto a nossa pátria. Pretendo fazer um trabalho, uma hora apresentar com mais tempo, não vai dar para falar sobre isso aqui, mas existe uma lógica de encarnarem aqui no Brasil tantos espíritos com essa necessidade de lesar a própria pátria, de destruir a própria pátria. São espíritos revoltados, são espíritos comprometidos e que, aqui encarnando, fazem de tudo para chegar ao poder e, chegando ao poder, fazem de tudo para destruir nosso país. E isso existe uma lógica espiritual, não é por acaso. Então não precisamos pensar, mas brasileiro é assim mesmo, brasileiro... sabe, nós temos o péssimo hábito de falar mal do povo brasileiro. Nós temos uma população fantástica, governado por políticos, infelizmente, nem tão fantásticos assim. E essa lesão ao Estado é uma constante em nosso país. Mas falaremos oportunamente sobre esse assunto. Bom, entendemos que estamos num país e que há essa necessidade dessa divisão política que existe, essa geopolítica que existe no nosso planeta, e que esse processo vai avançando a partir do momento em que nós vamos avançando enquanto espíritos e vamos assim dando um tratamento melhor ao nosso planeta, de acordo com a nossa evolução. Vivemos até hoje fazendo guerras, conquistando territórios, matando nossos irmãos, e nessa situação conflituosa chegamos a esse mundo que nós temos hoje, que está muito longe de ser uma situação ideal. Precisamos ainda evoluir muito. Mas vamos falar da realidade que nós temos hoje. Então todos nós temos esse compromisso com a pátria. Não nascemos aqui por acaso e precisamos sim fazer de tudo para melhorar as instituições. E vivendo num país como o nosso, em que as instituições são ainda muito mal organizadas, onde ainda não existe esse pensamento comum do bem-estar da população brasileira. Lógico que existem algumas correntes que estão lutando muito para esse bem-estar, mas a gente vê que a maioria é o contrário. Eles não querem que o povo viva bem, por questões espirituais. E nós precisamos aprender a conviver nesse cenário. Nesse cenário, entender o quanto nós podemos ser útil com a sociedade, com as instituições, com as pessoas. E quando nós nos propomos a fazer o bem, muitas vezes nós sentimos como se estivéssemos nadando contra a maré. Pois não é fácil fazer o bem no Brasil. Porém, é um país muito fácil para se fazer o bem. Como assim? É contraditório. Infelizmente, nós não temos políticas que facilitem a nos fazer o bem. Questões burocráticas nesse país são muito fortes. O interesse do fisco, que ele infelizmente ainda tem uma visão ainda muito focada em acumular dinheiro para manter determinadas estruturas, mais preocupados com isso do que com o bem-estar da população. Então não é fácil. Porém, nós temos uma situação de pessoas, muitas pessoas carentes, muitos moradores de rua, muitas pessoas perdidas em diferentes setores da sociedade, muitos animais sendo maltratados nas ruas. Nós temos uma natureza fantástica que está sendo depredada. Então, assim, para trabalhar nós temos um campo muito fértil. Mas, quando fazemos isso, sentimos que nadamos contra a maré, por conta da nossa organização política, que ainda não é o ideal. Mas, ainda assim, nós precisamos assumir os nossos compromissos perante a pátria. Precisamos respeitar as leis que estão aí, porque senão isso vira uma baderna. Nossas leis, e o Brasil é um país muito legalista e pouco moralista, infelizmente. Nós não nos guiamos pela moral, guiamos pelas leis. Então tem leis para fazer isso. Eu preciso de uma lei para dizer, olha, eu preciso da preferência para o idoso. É um absurdo. Precisamos de uma lei para dizer, olha, eu não posso maltratar um animal. Então nós não precisaríamos disso.
mas precisamos porque nós somos um país muito legalista e pouco moralista. Mas dentro desse cenário, é o que nós temos, nós precisamos refletir nossa postura sempre. Precisamos mudar aquilo que podemos mudar, mas não podemos somente agir à revelia da lei, não. Podemos fazer movimento para uma mudança legislativa. Podemos fazer movimento dentro daquilo que a lei permite para poder auxiliar aquilo que precisa ser auxiliado. Precisamos votar, porque a lei nos obriga. No país, o voto é obrigatório. E nós não podemos ser fora da lei. Vamos lá votar, sim. Mas ao votar, vamos ter consciência da importância do voto. Não fazer essa briga política que nós vivemos aqui hoje, que a gente está se gladiando dentro do país. Nós não temos essa visão de unicidade dentro do próprio país. Isso é ruim? Sim, isso é péssimo. Mas também não podemos ter uma visão, como alguns países têm, de achar que o resto do mundo é seu fundo de quintal. Que o que importa é o bem-estar do seu povo, a despeito de toda a miséria que for plantada no mundo. Podemos também pensar dessa forma. Precisamos do justo equilíbrio. Precisamos utilizar as nossas instituições para o bem-estar do nosso povo. Mas para isso nós não precisamos explorar o resto do mundo para que, com a miséria do mundo, a gente viva bem. É o equilíbrio, o justo equilíbrio que nós precisamos. E dentro desse contexto, nós não podemos também viver ignorando a questão da pátria. A importância das nossas instituições para o bem-estar da nossa população. Então, lutemos sempre por isso. Acreditemos, procuremos entender a instituição social que a gente vive, procuremos entender o nosso modelo político. E entender o modelo político não é ficar entrando nas redes sociais, replicando vídeos mentirosos, como a gente tem por aí. Vídeos que incitem a violência, que incitem a intolerância. Não precisamos mais disso. Precisamos, pelo contrário, de informações. Precisamos ter responsabilidade. Analisar aquilo que a gente vê para ver se é verdade, se não é. Para ver o que estão querendo com isso. Será que estão querendo nos esclarecer ou estão tentando implantar o ódio dentro da gente? Hoje a gente vê muita coisa aí com o objetivo claro de se implantar o ódio. Essa ânsia louca pela intolerância, pelo ódio, que vem desde nossos primórdios. Já passamos por ápices em relação a isso, durante as cruzadas, durante a Santa Inquisição, e muitos querem implantar isso de novo. Já tivemos o Holocausto também. Então nós precisamos ter a consciência da nossa importância nessa sociedade como seres pacificadores, como aqueles que vão ajudar a trazer a justiça social. E no Brasil é muito importante isso, pois raros são os governos em nosso país que visam trazer justiça social. Nós tivemos, maior parte da nossa história, pelo contrário, aumentando as desigualdades sociais, aumentando a miséria de uns e a riqueza de outros. Nós precisamos ser agentes conscientes para não entrar nesse jogo. Chegará um momento em que qualquer um de nós poderá estar em situações de mando. Seja na vida política, sejam nas instituições, seja no serviço público, nas empresas, onde quer que estejamos, sejamos conscientes da nossa importância. E conscientes da importância que a pátria tem para a formação de seu povo. Cada país vai precisar passar pelo seu processo de regeneração, assim como estamos passando por essa regeneração planetária. Pois não vão haver imposições sobre ninguém. Nós temos o papel individual nesse processo, nós temos o papel das coletividades nesse processo, e isso vai culminar no avanço da humanidade. Então estejamos sempre conscientes do nosso papel na sociedade, não desprezando a nossa vida política. E repito, vida política não quer dizer partidarismo. Os partidos existem até porque há essa importância
desse agrupamento com ideias diferentes para se discutir ideias. Infelizmente, nós não atingimos ainda o nível de existirem debates construtivos com pessoas que pensam diferentes. O que existe são jogos de interesse no qual cada um tenta impor aquilo que pensa. E muitas vezes sem se importar se isso é bom para a sociedade. E mais, muitas vezes sabendo que isso é lesivo para a sociedade. Mas eu tenho aí um acordo daquela instituição, aquele grupo econômico que me elegeu, e aí eu preciso agir favorecendo a eles em detrimento da sociedade. Isso, infelizmente, ainda é uma realidade em nosso país. E nós precisamos mudar essa verdade. Precisamos entender que existe algo superior, que tudo isso faz parte de um plano dado pelo Criador. Os recursos do nosso país, como recursos do planeta em geral, foram criados por Deus. E assim nós não temos o direito de nos apossar disso, gerando a miséria de outros. Todos esses recursos são para que a humanidade viva bem. Me parece uma utopia isso, e de fato ainda é. Dentro da realidade que nós estamos, ainda é uma utopia. Mas nós estamos caminhando nesse sentido. E cada um de nós precisamos ter consciência do nosso papel nessa caminhada para a busca da justiça social, que é um grande objetivo para que nós possamos construir uma sociedade mais humana, mais justa e fraterna. E aqui, terminando, eu quero fazer um pedido para que esse vídeo não seja usado politicamente, para falar mal desse ou daquele. O objetivo não é esse. O objetivo é criar em cada um de nós a consciência do nosso papel nessa sociedade enquanto seres capazes de mudar para melhor a nossa sociedade, com pequenas ações. Não vamos fazer mudanças a passe de mágica, não é isso. Mudar aos poucos, com nossas ações diárias, entendendo o nosso papel na sociedade e tendo em mente o objetivo de evoluirmos, tanto espiritualmente como materialmente. E saibamos dar à pátria a importância que ela merece. Por ora, é aquilo que nos une enquanto população. E é nela que nós devemos buscar a nossa organização enquanto sociedade, acabando com a miséria, promovendo justiça social e nessa caminhada que possamos contribuir nesse processo onde todos os países vão ter que passar por isso até atingirmos uma humanidade muito melhor. Muito obrigado a todos.